Olá, alunos, tudo bem? Hoje chegamos na metade da nossa disciplina e vimos até agora os setores laboratoriais presentes na fase analítica. Hoje daremos continuidade a esses setores. O primeiro de hoje será o setor de urinálise. O que vem a ser esse setor? É o setor onde vai ser estudada tanto os aspectos químicos como físicos da urina. A urina, veremos um pouco sobre a sua formação e já adiantando, a urina é um líquido levemente amarelado de pH ácido. Vamos ver nessa figura o nosso aparelho urinário, responsável pela formação da urina. Ele é composto por 2 rins, esses órgãos em formato de feijão, 2 ureter, que são esses canais que levam a urina do rim até a bexiga. A bexiga é esse saco, esse órgão em forma de saco, onde armazena a urina formada. A bexiga pode armazenar até meio litro de urina. Contudo, quando chega perto de 350 ml, já sentimos necessidade de eliminar esta urina. Então, toda vez que o nosso sangue passa pelos rins, ele filtra esse sangue e todas as excretas são eliminadas na forma de urina. Bem, a urina é um dos principais compostos do nosso sangue, fluidos do nosso sangue, e ela é um líquido bastante complexo, formado por mais de 60 elementos. O principal elemento da urina é a ureia. Cerca de metade dos compostos orgânicos da urina é formado por ureia. Ainda pode ser encontrado creatinina e o ácido úrico. Dentre os compostos inorgânicos, podemos encontrar íons bicarbonato, íons potássio e íons sódio. Todos eles para formar esse elemento que é tão complexo quanto é a urina. E por causa dessa importância e por causa de todas essas excretas, é importante realizar os exames urinários, porque qualquer alteração no trato urinário será identificada através desse tipo de exame. A urina, como vocês bem lembram, devem ser coletadas em potes coletores apropriados e depois levados ao laboratório para ser feitas as análises. Então, o primeiro exame a ser feito na urina é quanto a aspectos físicos. Então, o primeiro dele é a cor da urina. Sabemos que uma urina normal é amarelada, como podemos ver nesse pote. Contudo, qualquer alteração na cor da urina pode indicar alguma patologia que aquele paciente pode estar sendo acometido. Vamos ver agora nessa figura algumas fotos da coloração anormal dessa urina. A urina vai ficar alaranjada quando a quantidade de bile estiver sendo excretada por aquele paciente. Se a quantidade de bile for maior a cada dia em decorrência da doença, essa urina passará de alaranjada para marrom, como vemos aqui nesse tubo. A urina ficará então vermelha se estiver sendo excretado sangue por aquele paciente. Mas essa urina pode ficar vermelha também em decorrência da alimentação daquele paciente. Mas o técnico em análises clínicas poderá diferenciar quando a urina está vermelha por sangue ou por alimentação. A urina também poderá ficar negra em decorrência de várias doenças. A principal doença responsável por uma coloração negra da urina é a hepatite, que poderá deixar a urina com a cor de Coca-Cola, por exemplo. O aspecto da urina também é avaliado no setor de urinálise. A urina normal, ela deve ser como esse primeiro tubo, deve ser transparente, translúcida, ou seja, a luz passa através dela. Essa é uma urina normal. Ela pode ficar então um pouco opaca, como nesse segundo tubo, ou então turva, onde nenhuma luz consegue atravessá-la. Isso indica que existem muitos elementos suspensos nessa urina, e esses elementos não deveriam existir. Então, por isso deve ser analisada essa urina também quanto ao aspecto. Outro exame que a gente pode fazer na urina são quanto aos aspectos químicos, ou seja, a gente vai ver qual a composição química, quais os constituintes estão presentes naquela urina. Isso é feito através de tiras reativas. Essas tiras são fitas de papel impregnadas com diversas substâncias. Podem ser 10 ou mais substâncias impregnadas nessa fita. Então, aqui podemos ver nessa figura, essas fitas são vendidas em kits, possuindo mais de 10 tiras, cada uma para uma análise de urina.
Então, essas tiras vão ter sempre uma coloração que vai ser correspondente a uma substância presente. Vamos ver em mais detalhes nessa figura de uma tira reativa. Então, aqui está a tira com 10 substâncias. E quando essa tira entra em contato com a urina, cada substância que estiver presente naquela urina vai ficar colorida. Então, por exemplo, se a tira ficar alaranjada, isso indica a presença de bilirrubina, que vai ser um dano no fígado. Vai indicar que aquela bilirrubina está presente na urina e que tem algum problema com o fígado daquele paciente. Por exemplo, se a tira reativa ficar amarela, vai indicar a presença de sangue, indicando que aquele paciente tem alguma infecção nos rins. Pode também ficar amarelo escuro, indicando que tem glicose naquela urina, que aquele paciente pode então desenvolver uma diabetes. Então, dependendo da coloração dessa tira, vai indicar qual substância está presente naquela amostra de urina. Outra tira reativa bastante conhecida é as utilizadas no teste de gravidez de farmácia. Também o princípio é o mesmo. Existe a tira reativa, existem as fitinhas coloridas e se tiver presente o hormônio da gravidez naquela urina, a tira reativa vai ficar colorida, indicando então positivo para o hormônio da gravidez, o beta-HCG. Outro exame feito, é o último exame feito na urina, é a sedimentoscopia, que nada mais é a análise do sedimento da urina no microscópio. Então, essa urina é levada, uma amostra dela é levada ao microscópio para a análise dos elementos que existem naquela urina. Como, por exemplo, podem existir células epiteliais, como vemos nessa figura, ou até mesmo hemácias. Se tiver em quantidade elevada, vai indicar alguma hemorragia no trato urinário. Outro setor presente nessa fase analítica é o setor de parasitologia. Esse setor vai estudar todos os parasitas e as doenças parasitárias que acometem o homem. Não é? E qual a amostra biológica mais utilizada para isso? As fezes. Os parasitas podem estar tanto externamente no nosso corpo como dentro. Para análises clínicas, o que interessa vai ser a análise do que está dentro do nosso corpo. E essa análise vai ser feita através da amostra biológica fezes. As fezes são decorrentes da nossa alimentação. Toda vez que a gente se alimenta, o nosso sistema digestivo vai retirar desses alimentos todos os nutrientes necessários e vai excretar o que o organismo não precisa na forma de fezes. Então, aqui mostrando os protozoários mais frequentes nas fezes do homem. Então, temos aqui essa foto mostrando adultos de Giardia lamblia, causador da giardíase. E aqui nessa próxima figura mostrando trofozoitos e também cistos da entamoeba histolítica, causador da amebíase. Essas duas doenças estão relacionadas à falta de saneamento e à falta de higiene, porque são transmitidas através da ingestão de alimentos contaminados por fezes com esses parasitas. Outro grupo muito frequente nas fezes são os eumintos, as eumintoses. Então aqui podemos observar um ovo da Taenia saginata, a conhecida teníase, e também um ovo de Schistosoma mansoni, que é característica da doença esquistossomose, que é pega através de águas contaminadas com cistos desse parasita. Continuando as eumintoses, temos adultos aqui da Ascaris lumbricoides, mais conhecida como lombrigas, muito comum em crianças, também por se alimentar de alimentos contaminados com esse verme. E um verme adulto da Oxyurus vermicularis, causadora da oxiuro, muito comum também em criança, causando coceira. Tudo isso ligado à falta de higiene, porque todas são transmitidas através das fezes. Os exames laboratoriais feitos nesse setor de parasitologia são Exame Parasitológico de Fezes, o EPF. Isso vai então estudar quais parasitas estão acometendo aquele paciente. É feito então o exame macroscópico. Nesse exame macroscópico vamos ver então a consistência das fezes, cor, odor, tudo que indica o aspecto maior das fezes que pode ser visto a olho nu. No exame microscópico vão ser feitas análises de lâminas, a fezes vai ser então diluída e vai ser levada então ao microscópio para análise no laboratório. Aqui vamos visualizar então cistos, ovos, tudo dos parasitas que estão presentes naquele paciente. Ainda pode ser feita a pesquisa do sangue oculto,
que, ou seja, é a presença de hemoglobina, de hemácia presente naquela fezes, que pode ser então em decorrência de alguma hemorragia no sistema digestivo. Pode ser feito também a cultura de fezes, ou também chamada de coprocultura, que vai ser então para identificar quais organismos estão naquele paciente e então poderemos identificar e saber que doença tem aquele paciente. O último setor presente nessa fase é o setor de microbiologia. Neste setor serão estudados todos os micro-organismos causadores de doença, como vírus, bactérias e fungos. Cada um deles provocando doenças diferentes que serão analisadas neste setor. Os exames realizados podem ser feitos diretamente com a coleta da amostra, pode ser sem coloração e com coloração. Esse exame sem coloração é chamado de exame a fresco ou exame direto, porque não precisa passar por meio de cultura, nem precisa haver coloração alguma. Apenas é feito o esfregaço da lâmina e logo levada ao microscópio, então analisada. Pode ser feito com salina ou hidróxido de potássio, que são substâncias que são colocadas uma gota em cima da lâmina e essa lâmina vai ser então observada ao microscópio para identificação do organismo patogênico. Vamos ver esse exemplo aqui nessa técnica. Então, por exemplo, o paciente vai ter uma úlcera que ainda não se sabe o agente causador. Essa úlcera vai ser então coletado um esfregaço, vai ser feito um raspado dessa lesão, vai ser colocado numa lâmina e essa lâmina vai ser então observada ao microscópio. No microscópio poderemos saber, identificar se o organismo vai ser um fungo ou uma bactéria ou até mesmo um protozoário. A partir disto, vamos fazer outros tipos de exames se não conseguirmos identificar apenas com a visualização no microscópio. Outros exames são feitos com coloração. Sem essa coloração, não consegue-se visualizar as estruturas do micro-organismo. A coloração mais utilizada no laboratório de análises clínicas é a coloração de Gram. Vocês verão mais detalhes dessa coloração e todo o procedimento dela na disciplina de microbiologia. Por enquanto, vamos falar só apenas isso, que ela vai ser feita uma coloração na lâmina e essa lâmina corada vai ser observada ao microscópio. Essa coloração vai identificar apenas bactérias. Se o organismo causador daquela doença for bactéria, conseguiremos identificar por essa coloração, apenas de bactérias. Essa coloração ainda vai dividir as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Mais detalhes vocês verão na próxima disciplina. Se a gente não conseguir identificar o micro-organismo causador da doença através do microscópio, é necessário fazer então a semeadura em meio de cultura. O SUAB, que coleta as amostras de secreção, vão ser então levados a um meio de cultura, que é um meio que contém nutrientes para crescimento daquele fungo ou daquela bactéria. E a partir disto é que poderemos fazer a identificação do organismo patogênico. Os exames podem ser feitos não só pela raspagem da lesão, mas também pode ser feito através de secreção. Por exemplo, a secreção uretral masculina pode ser feito o exame a fresco, com salina, bacterioscopia, com a coloração de Gram, uma cultura de gonococo ou também de clamídia. Na mulher, obedecemos o mesmo protocolo. Pode ser feita na secreção uretral, secreção vaginal e secreção endocervical. Todas essas podem ser avaliadas no laboratório de análises clínicas. A última fase que é dividida o sistema operacional do laboratório é a fase pós-analítica. Nessa fase vai ser gerado então o resultado e o laudo. Esse laudo dos exames feitos por vocês deve ser assinado por um profissional de nível superior, como biomédico, biólogo ou bioquímico. Então, o profissional assina esse laudo e vai liberar para o paciente, que então é função do técnico entregar, repassar esse exame para o paciente. E aqui só mostrando alguns exemplos de como pode ser feito esse laudo. Então aqui o hemograma, como vocês lembram, deve ter o nome do paciente, o médico que solicitou e o código do paciente, extremamente importante para não haver confusão entre os pacientes. Então aqui mostrando o hemograma com todas a sua série vermelha. Ao lado sempre vai ter uma tabela contendo os valores de referência, mostrando se o indivíduo está dentro da normalidade ou não. Esse é o hemograma
Continuação do hemograma, mostrando então a série branca, como vocês viram. Todos os leucócitos devem estar dentro da normalidade. Continuando, pode ser feita então a análise bioquímica do sangue, como vocês lembram, glicose, amilase, todas aquelas estruturas que vocês viram no decorrer da nossa disciplina. E por hoje é só. E como atividade, eu quero que vocês se reúnam em grupo de 5 pessoas e pesquisem na internet quais outros setores existem num laboratório. Na nossa disciplina falamos de algum, mas existem muitos outros. Eu quero que vocês pesquisem e montem um mini fascículo com essas informações, dizendo quais setores existem e quais os exames que podem ser feitos neste laboratório. Por hoje é só, bons estudos e boa semana!